Banca de estudo, aprovação. Olá, gente, como vocês estão? Essa aula do reforço de matemática de hoje é sobre operações com números decimais e lá no finalzinho eu vou mostrar alguns critérios de divisibilidade. Operações com números decimais. Os números decimais são formados por uma parte que é inteira e outra parte que é decimal, daí o nome. Sendo que os algarismos que estão do lado esquerdo da vírgula compõem a parte inteira e os que estão à direita representam a parte decimal. Aí temos o exemplo do número 12,405. O 12 corresponde à parte inteira do número, enquanto 405 seria a parte decimal, né? É o trecho que vem após a vírgula, né? Do lado direito. Aqui temos alguns exemplos, né? Para deixar mais ilustrado do que sejam números decimais. Né? Se você pegar esse primeiro número, esse primeiro exemplo, 0,1, né, abaixo da coluna número decimal. 0,1, a parte inteira é aquela parte que está antes da vírgula, né, do lado esquerdo da vírgula. Nesse caso, a parte inteira é 0, ou seja, não existe parte inteira. Enquanto que o 1, né, que é o número que vem após a vírgula, ele é a parte decimal, né, ou parte fracionária, da forma como você achar melhor. Esse 1, ele é um décimo, né, a gente chama de um décimo. Aí temos exemplos de números, né, com até 3 casas decimais, né, após a vírgula. Então, nós vamos ter décimos, vamos ter centésimos e vamos ter milésimos, né, que é como chamamos as classes de números, né, de algarismo na parte fracionária, né, ou parte decimal. Então, no segundo exemplo, né, temos o número 0,52. A parte inteira, mais uma vez, é o 0, né? É o numeral, é o algarismo que está antes da vírgula, ou seja, do lado esquerdo da vírgula. E do lado direito, né, após a vírgula, temos o numeral 52, que nesse caso, a primeira classe que é do décimo, né, que corresponde ao numeral 5, e a do centésimo, que corresponde ao numeral 2. Então, 0,52 indica que nós temos 5 décimos e 2 centésimos, né? E a parte inteira corresponde a 0. No terceiro exemplo, temos 0,218. Né? Parte inteira, mais uma vez, é o 0, ou seja, não existe parte inteira. E após a vírgula, temos o numeral 218, que constitui 2 décimos, né? 1 centésimo e 8 milésimos. Né? Agora nós temos 3 classes de algarismos, né? Na parte fracionária. No quarto exemplo, temos 1,54. A parte inteira agora é o numeral 1, né? Lembre que a parte inteira é sempre o número, os algarismos que estão antes da vírgula, né? Do lado esquerdo da vírgula. E do lado direito temos a parte decimal, né? Ou fracionária, que neste caso é 54. No exemplo 1,54 nós temos, né? 1, que é a parte inteira, 5 décimos e 4 centésimos. E assim sucessivamente. Vocês mesmos podem em casa, né? Aí em cada um em sua casa, tentar exemplificar os demais. E aí vamos pular logo para o último exemplo, que é onde tem 4,9. Né? A parte inteira, como vocês estão vendo, corresponde ao numeral 4. Enquanto que a parte decimal ou fracionária corresponde ao numeral 9. Né? Que nesse caso representa 9 décimos. Né? A classe dos décimos. Então 4,9 indica a parte inteira 4 e a parte fracionária 9 décimos. Beleza? Quando a gente fala de soma ou subtração, né, envolvendo números decimais, a gente tem que ter em mente que só podemos somar ou subtrair parte inteira com parte inteira e decimais com decimais. Né? Cada classe de algarismo abaixo do outro. Né? Como primeiro exemplo, nós temos aí uma soma de 1,256 mais 31,75. Lembrando, em 1,256, a parte inteira corresponde a 1 e a parte decimal corresponde a 256. Né? Ou seja, são 2 décimos, 5 centésimos e 6 milésimos. Com relação a 31,75, a parte inteira, né, corresponde ao número 31, né, que está antes da vírgula. E a parte decimal, né, ou fracionária, corresponde ao número 75, que nesse caso são 7 décimos e 5 centésimos.
Armando a continha, lembra que a gente tem que colocar, né, classe de algarismo embaixo de classe, ou seja, unidade embaixo de unidade, décimo abaixo de décimo, centésimo abaixo de centésimo e milésimo, quando houver, claro, abaixo de milésimo. Nesse caso, no número 31,75, né, a princípio parece estar faltando aquele algarismo que corresponderia à classe do milésimo. Mas, quando isso ocorre, basta acrescentarmos um zero, né, onde seria a classe do milésimo, e aí deixamos a conta toda fechadinha, né? Décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo e milésimo embaixo de milésimo. Aí agora podemos efetuar normalmente a soma, né? 6 mais 0 dá 6, né? Lembrando que a gente vai fazendo a soma, né, da direita para a esquerda, né? 6 mais 0 igual a 6, 5 mais 5 igual a 10, né? Mas aí vocês sabem que desce o 0 e 1 sobe lá para o número 2. 2 mais 7, 9. Mais um que subiu, 10. Aí mais uma vez, desce o 0 e o 1 sobe agora lá para o numeral 1. Aí fazemos 1 mais 1 igual a 2, né? Mais um que subiu, 3. Que já é esse 3 que aparece antes da vírgula. E agora só repetimos o 3, né, da dezena de 31,75. E o resultado fica 33,006. Reparem que este número, né, a parte inteira corresponde ao 33 e a parte decimal corresponde ao 006. O que isso significa? Significa que este número, né, esta parte decimal, não tem décimos, né, são 0 décimos, não tem centésimos, né, ou seja, são 0 centésimos, mas tem milésimos, né? Nesse caso são 6 milésimos. Então esse número é composto de 33 de parte inteira, né, e 6 milésimos de parte decimal. Agora nós temos um exemplo de outra soma envolvendo 0,05 mais 1,325 mais 12,9. Armaremos a conta da mesma forma, né? Unidade abaixo de unidade, décimo abaixo de décimo, centésimo abaixo de centésimo e milésimo abaixo de milésimo. Repare que o número 0,05 possui 0 décimos e 5 centésimos. O número 1,325 possui 3 décimos, né? Sua parte decimal, né? Possui 3 décimos, 2 centésimos e 5 milésimos. Enquanto ao número 12,9, sua parte decimal possui 9 décimos. Então, cada classe de algarismo vamos colocar um abaixo do outro. Onde não temos classes de algarismo, nós vamos completar com esses zeros aí em vermelhinho. Beleza? Para deixar a conta toda redondinha, para a gente poder efetuar as somas. Então, onde não tem, né, classe de números, nós botamos os zeros. E aí agora a gente pode efetuar a soma. Mais uma vez, a gente começa somando da direita para a esquerda, né? Então a gente faz 0 mais 5 mais 0, né, igual a 5. Aí agora 0 mais 2 mais 5, né, dá 7. Né? 5 mais 2 é 7. O 0 não interfere. 9 mais 3 mais 0, né, vai dar 12. Aí o 2 desce e o 1 sobe lá para o 0, lá de cima, né? Já agora antes da vírgula, né? E aí fazemos, né, agora com a parte inteira, né? 2 mais 1 e mais um 1 que subiu dá 4, né? E o 1 de 12,9, né, que é a classe da dezena, ele está sozinho, aí ele desce. E o resultado fica 14,275. Ou seja, a parte inteira é 14 e a parte decimal ou fracionária corresponde a 2 décimos, 7 centésimos e 5 milésimos. Na subtração faremos a mesma coisa, né? Aí temos o exemplo agora, 103,81 menos 25,99.
né? Lembrando, 103,81. A parte inteira corresponde, né, à parte que está antes da vírgula, que é o 103, e a parte decimal corresponde ao 81, né, que nesse caso significa 8 décimos e 1 centésimo. Com relação ao 25,99, a parte inteira é o 25, e a parte decimal ou fracionária, né, que vem após a vírgula, é o 99, que nesse caso corresponde a 9 décimos e 9 centésimos. Armamos a conta da mesma forma como vínhamos fazendo, né? As continhas de soma e subtração são semelhantes. Colocamos, né, dezena abaixo de dezena, unidade abaixo de unidade, décimo abaixo de décimo, centésimo abaixo de centésimo. Armando a conta direitinho, nesse caso vocês podem reparar, ó, que não ficou nenhum espaço vago na parte decimal, nem de um número nem de outro. Então a gente já pode efetuar diretamente a conta de subtração, que nesse caso, se vocês forem acompanhando, sempre da direita para a esquerda, a gente faz 1 menos 9, né, o de cima menos o de baixo, só que nesse caso a gente supõe que não seja o número 1, a gente supõe 11, né, a gente tira o número 1 lá do 8, né, pega emprestado dele para formar o numeral 11. Então a gente faz 11 menos 9 igual a 2. Lá de onde tirou 1 do 8 agora fica 7, mas 7 menos 9 continua sendo, né, um número menor menos um número maior. Então a gente tem que pegar emprestado lá do 3. Tira 1 lá do 3 e fica 17. Né? 17 menos 9, que vai dar 8. E aí agora passa a vírgula. Onde tinha 3, agora tem 2, né? Porque 1 foi pego emprestado. Mas como continua sendo número de cima menor que o de baixo, a gente pega emprestado do número seguinte e forma 13. Né? Desculpa, forma 12. Né? Porque já era o 2 que tinha ali. Forma 12 menos 5, que dá 7. Aí agora, como a gente tirou um emprestado lá do 0, né, fica 9. É como se tivesse 10, menos 1, 9. E a gente faz 9 menos 2, 7. Para a gente tirar emprestado desse 0, a gente precisou pegar ele no número que vem logo em seguida, que é o 1. Como a gente tirou um de 1, fica 0. Por isso que na frente do 7 não fica nada. E o resultado é 77,82. Né? A parte inteira é 77. E a parte decimal é composta de 8 décimos e 2 centésimos. Agora temos outro exemplo. 1 menos 0,899. O 1 é um número inteiro, né? Vocês podem ver que ele não tem parte decimal. E o 0,899, né, não tem parte inteira. Né? Ele só tem parte fracionária, que é composta por 8 décimos, 9 centésimos, 9 milésimos. A gente vai proceder da mesma forma. Colocar unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo e milésimo embaixo de milésimo. Vamos complementar com zeros, né, as classes de algarismos que estão vazias, né, as lacunas que estão vazias. Lembrando que a gente sempre recorre ao zero para complementar, nesses casos para deixar a conta bem fechadinha. Aí agora a gente pode prosseguir com a subtração. Lembrando, quando o número de cima é menor que o de baixo, a gente sempre pega emprestado do número que vem logo em seguida. Então 0 menos 9, o que eu faço é pego emprestado do número seguinte e formo 10. 10 menos 9 dá 1. Em seguida, fica 9 menos 9, né? Que dá 0. Só que para eu fazer 9 menos 9, aí eu já tenho que ter pego emprestado também do próximo número seguinte. Que aí vai ficar também 9 menos 8. Né? 9 menos 8 dá 1. Mas para eu seguir com essa conta, né, considerando esse 0 como 9, eu tenho que também ter pego emprestado do 1 que vem logo em seguida. Se eu pego 1 emprestado de 1, né, fica 0. Né? Aí já na frente da vírgula fica 0 menos 0, que dá 0. Por isso que o resultado dá 0,101. Não tem parte inteira. E a parte decimal ou fracionária é composta por 1 décimo, 0 centésimo e 1 milésimo.
Partindo agora para a multiplicação, diferente da soma e da subtração, aqui a gente já não tem a necessidade de colocar vírgula embaixo de vírgula, né? Ter aquele cuidado de botar unidade abaixo de unidade, décima abaixo de décima, etc. Que a gente pode fazer as multiplicações da forma como a gente já sabe, como a gente já aprendeu, só que aí lá no finalzinho a gente precisa somar a quantidade de casas decimais que os dois números têm. Mas isso a gente deixa para ver mais para frente. Nesse primeiro exemplo a gente tem 3,67 vezes 1,5. Armando a conta, né? A gente vai primeiro multiplicar todos os números de cima pelo 5, né? Sempre começando da direita para a esquerda. E depois vai multiplicar todos os números de cima pelo número 1. Então, multiplicando primeiramente por 5, né? A gente tem 5 vezes 7, dá 35, né? Desce o 5 e sobe o 3, lá para cima do 6. Aí fazemos 6 vezes 5, que dá 30, mais o 3 que subiu, 33. Aí desce o 3 e sobe 3, agora lá para cima do 3, né? Antes da vírgula. Fazemos 5 vezes 3, 15. Mais 3 que subiu, 18. Né? E o resultado dessa primeira parcela é 1835. Fazendo agora a multiplicação pelo número 1, que está antes da vírgula. Né? Fazemos 1 vezes 7 é igual a 7. Lembrando que a gente sempre deixa esse espaçozinho, né? Abaixo do último algarismo, né? Da parcela de cima. Aí a gente faz 1 vezes 7, que dá 7. 1 vezes 6, que dá 6. E 1 vezes 3, que dá 3. Né? Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Aí agora, o que a gente faz é somar essas duas parcelas. Passa um novo risco e efetua a soma. O 5, né? Não tem nada para somar com ele embaixo. É como se tivesse um 0 ali. É o mesmo que ter 5 mais 0, que é igual a 5. 3 mais 7, que é 10, né? Desce o 0 e sobe o 1, lá para o 8. 8 mais 6 é 14, mais 1 que subiu é 15. Aí desce o 5 e sobe o 1 lá para onde está o 1, o numeral 1. Fazemos 1 mais 3, que é 4, mais 1 que subiu, 5. E aí agora é que a gente conta a quantidade de casas decimais que tinha tanto em um número como em outro. Ó, em 3,67 nós temos duas casas decimais, né? A do décimo e a do centésimo. Enquanto que em 1,5 a gente tem uma casa decimal, que é a do décimo, né? Corresponde a 5 décimos. Né? Então temos duas casas decimal em um número e uma casa decimal no outro número. Somando essa quantidade de casas decimais, né? 2 mais 1 dá 3. Então nós vamos passar a vírgula, né? Deixando 3 casas decimais após ela, né? Que nesse caso é o numeral 505. Né? 5 décimos, 0 centésimos e 5 milésimos. Agora, neste exemplo, nós temos 0,075 vezes 0,001. Primeiramente, só para lembrar vocês que no número 0,075, a parte decimal, nós temos 0 décimos, 7 centésimos e 5 milésimos. Enquanto que no número 0,001, nós não temos décimos nem centésimos, nós só temos milésimos. Aí a gente arma a conta direitinho, né? E aí, se vocês repararem, né, a gente vai multiplicando número por número, né? Ou seja, todos os de cima por cada um dos de baixo. Começamos sempre da direita para a esquerda, ou seja, começaremos pelo 1. 1 vezes 5, que dá 5. 1 vezes 7, que dá 7. 1 vezes 0 e 1 vezes 0 novamente. Aí fica aí essa primeira parcela 0,075. A mesma coisa a gente faz para os números que sucedem 1, né? Multiplica todos os de cima por 0, aí novamente os de cima por 0 também, e mais uma vez os de cima por 0, né? São 3 zeros que temos na frente do 1. Por isso que dá no total essas 4 parcelas aí para a gente somar. Agora que temos, né, todas as parcelas, podemos somar. Né? Lembrando que a gente sempre deixa esse espaço, né? De uma parcela para outra, a gente sempre deixa o espaço de um algarismo, né? A gente finge que existe, finge não, né? A gente entende que existe um zero implícito aí, em cada um desses espaços.
Beleza? Aí a gente faz como se a gente fizesse agora para somar 5, né? Mais 0, mais 0, mais 0, vai dar 5. Da mesma forma com o 7. 7 mais 0, mas aí também é como se os espaços também fossem 0. Né? 7 mais 0, mais 0, mais 0, que dá 7. O restante dos 0 a gente repete, né? Porque 0 com 0 não dá nada. E aí, na questão da quantidade de casas decimais que a gente vai deixar, mais uma vez a gente vai somar a quantidade de casas decimal de um número e a quantidade de casas decimal do outro número. Em 0,075 nós temos 3 casas decimais, né? 0 décimo, 7 centésimo e 5 milésimo. Em 0,001 também temos 3 casas decimais, né? 0 décimo, 0 centésimo, 1 milésimo. Então, pego 3 casas de um mais 3 casas do outro, somando, dá 6 casas decimais. Ou seja, eu vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6 números após a vírgula. Né? Vou passar a vírgula e deixar 6 números após ela. E o resultado é esse, 0,0000, né? São 4 zeros. E aí vem 75. Nesse primeiro caso de divisão, nós temos divisão de números inteiros. Né? Pode reparar que nem o 35 nem o 4 possuem partes decimais. Mas o resultado dessa divisão, vocês vão ver que vai dar um valor quebrado, ou seja, vai dar um valor, né, decimal. Então, tem um jeito de prosseguir com essa divisão. Né? A gente vai fazendo a divisão normalmente até chegar na parte do resto. Quando chegar na parte do resto, a gente vai acrescentar um zero após esse resto e acrescentar uma vírgula lá no quociente. Nessa primeira parte, a gente tem 35 dividido por 4, que vai dar 8, né? E a gente fizer a conta inversa, né? 8 vezes 4 dá 32. A gente coloca aí embaixo menos 32 e aí descobre que o resto é igual a 3. Não sobrou 3 de resto, a gente acrescenta um zero ao lado desse 3 e forma o número 30. Aí agora a gente vai proceder com a divisão. Só que aí a gente vai colocar uma vírgulazinha lá do lado do 8, no quociente. Beleza? Aí fazendo 30 dividido por 4, né? Temos 7. Só que aí dá 7, mas vai dar um resto. Né? Se fizermos 7 vezes 4, vai dar 28. Né? Colocamos aí embaixo do 30, menos 28. E descobrimos que o novo resto agora é o número 2. Né? O resto agora é igual a 2. Mais uma vez acrescentaremos o 0, né, ao lado do 2 e vamos prosseguir com a divisão. Vamos fazer agora 20 dividido por 4. Fazendo 20 dividido por 4, a gente obtém 5. Né? Fazendo a conta inversa agora, 5 vezes 4 dá o próprio 20. Né? Colocamos ali embaixo menos 20. E aí agora 20 menos 20 dá 0. Né? Não sobra nada. Aí termina a nossa conta. A gente vai repetindo esse processo até o resto dá 0. Enquanto o resto der algum número, a gente vai procedendo com a divisão. A não ser que seja uma conta infinita. Aí a gente em algum momento tem que parar. Né? Mas aí o resultado, né, do quociente, nesse caso, deu 8,75. Agora a gente tem um exemplo de uma divisão entre número inteiro e número decimal. Né? Como é esse caso aí, 35 dividido por 0,7. 35 é um número inteiro, né? E 0,7 é um número que é decimal. E aí, nesse caso, a gente vai proceder da seguinte forma. A gente vai acrescentar uma vírgula, né? Nesse caso, após o 35, e sair colocando tantos zeros quanto forem a quantidade de casas decimais do divisor, né? Que é o 0,7. Nesse caso, a gente tem apenas uma única casa decimal, em 0,7, né? Que representa os 7 décimos. Então, se só temos uma casa decimal, nós vamos acrescentar apenas um único zero após a vírgula, né? No número 35. Aí, ó, acrescentando o zero após o 35, a gente passa a desconsiderar o zero e a vírgula que existem no divisor. É como se a conta agora se tornasse 350 dividido por 7. O resultado vai ser o mesmo do que se a gente fizesse 35 dividido por 0,7. É isso que a gente sempre vai fazer em casos desse tipo, quando a gente tem divisão entre inteiro e decimal.
a gente acrescenta quantos zeros tiver a quantidade de casas decimais do divisor, beleza? Aí agora a gente divide 350 por 7. Né? Procedendo com a divisão, a gente primeiro divide 35 por 7, que vai dar 5. Né? Fazendo a continha inversa, né? 5 vezes 7 dá o próprio 35, a gente coloca lá embaixo, subtraindo. Né? 35 menos 35 vai dar 0. Aí agora a gente desce o outro 0 que ficou sobrando lá, né? Do lado do 35. Como ele desce, a gente continua procedendo com a divisão. 0 dividido por 7, quanto é que dá? Dá 0, né? Porque se a gente tem nada e divide esse nada para 7 pessoas, cada pessoa vai continuar com nada. Né? Então 0 dividido para 7 vai dar 0. E aí no quociente a gente tem o resultado de 50. A conta para por aí porque agora não tem mais nenhum resto. Né? Chegamos ao final da divisão. Já esse outro exemplo aqui, 5,2 dividido por 2, é bem semelhante ao anterior. Né? A divisão agora de um número decimal por um inteiro. Né? Ele é semelhante. Só que agora a gente vai acrescentar zeros no divisor. Né? A quantidade de zeros que for igual à quantidade de casas decimais que tiver lá no dividendo, que é o 5,2. Como a gente tem apenas uma casa decimal, né, após a vírgula, que é o próprio número 2, né, que sinaliza 2 décimos, então a gente só vai colocar um zero ao lado do 2 do divisor. Né? Ao invés de 2, passará a ser 20. Acrescentado o zero após o 2 no divisor, a gente passa a desconsiderar a vírgula que tem no dividendo. É como se a conta agora fosse 52 dividido por 20. É um exemplo bem parecido com o caso anterior. Né? A gente desconsidera a vírgula e passa a considerar agora essa nova conta, cujo resultado vai ser o mesmo do que se a gente fizesse 5,2 dividido por 2. Beleza? Aí a gente procede, né, com a divisão. Primeiro fazemos 52 dividido por 20. Né? A gente pensa o seguinte, quantas vezes o 20 cabe dentro do 52? Né? Se vocês pararem para pensar direitinho, vai ver que o 20 cabe 2 vezes dentro do 52. Né? Então aí o resultado aí no quociente a gente bota o número 2 e faz a conta inversa. Né? 2 vezes 20, que vai dar 40, aí a gente coloca lá subtraindo, né? Abaixo do 52. 52 menos 40, que vai dar 12. E aí, como a gente não tem como dividir 12 por 20, né, porque 12 é menor do que 20, a gente acrescenta um zero ao lado do 12 e passa uma vírgula lá no quociente, né, ao lado do 2. Aí agora a gente continua prosseguindo com a divisão. Agora a gente imagina que tem 120 dividido por 20. Se vocês fizerem essa continha em casa, vocês vão ver que o resultado dá 6. Aí a gente coloca o 6 lá no quociente, né? E aí, fazendo a conta inversa, a gente faz 6 vezes 20, que vai dar o próprio 120, aí coloca lá subtraindo. Menos 120 menos 120, que vai dar 0, ou seja, não deixou nada de resto. Então, a conta para por aí, com o resultado de 2,6. Agora o exemplo é de divisão entre números decimais. Né? Não temos nenhum número somente inteiro aí. Temos decimal dividido por decimal, né? Que nesse exemplo é 2,5 dividido por 0,05. Para realizar a divisão entre decimais, é necessário que ambos os números tenham a mesma quantidade de algarismos após a vírgula. Como foi dito, acrescentamos zeros ao fim do número até que consigamos igualar a quantidade de casas decimais dos dois números. Feito isso, a gente desconsidera as vírgulas e realiza normalmente a divisão. Podem ver que nesse caso aí só precisei acrescentar um zero, né, após o dividendo, né, ou seja, ao lado do número 5 aí de 2,5. Porque agora igualamos o número de casas decimais de ambos os números. Temos 0,05 com duas casas decimais e 2,50, né, também com duas casas decimais. Feito isso, a gente desconsidera a vírgula nos dois lados, né, tanto no dividendo como no divisor. E a conta passa a ser como se tivéssemos 250 dividido apenas por 5. O resultado vai ser o mesmo do que se a gente fizesse 2,5 dividido por 0,05. Mas para isso a gente deixa a quantidade de casas decimais de um lado igual à do outro lado.
procedendo com a divisão de 250 por 5, a gente divide primeiro o 25, né? 25 dividido por 5, que vai dar o próprio 5. Aí fazendo a continha inversa, né? 5 vezes 5 dá 25 e a gente coloca ali embaixo subtraindo, né? 25 menos 25, que vai dar 0. E aí, ó, tem aquele 0 lá de cima, falta descer ele. Aí a gente desce esse 0. Aí fica 0, 0 dividido por 5. Nada dividido por alguma coisa é igual a nada, né? Ou seja, 0 dividido por 5 vai dar o próprio 0. E aí sim a gente encerra a conta de divisão, porque agora não temos mais nenhum resto para trabalhar. E o resultado do quociente deu 50. Nesse caso, se vocês repararem, né, a divisão de dois números decimais deu como resultado um número inteiro, né? Curioso. Pronto, gente. Para finalizar, a gente tem aqui critérios de divisibilidade. O que significa isso? Significa que temos formas de descobrir por que números um determinado valor é divisível. Ou seja, que ele pode ser dividido sem deixar resto, né? Que a conta dê é exata. Então, nós temos aí critérios de divisibilidade para 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. O número é divisível por 2 quando ele é par. Você sabe, né? A diferença entre par e ímpar, né? 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par e por aí vai. Ou seja, esse número quando for par, ele pode ser dividido por 2, que sua conta não vai dar resto, né? Vai ser sempre exata. Por 3, quando a soma dos logaritmos for divisível por 3. Por 4, né? Quando os dois últimos algarismos do número for 0, 0, ou quando forem divisíveis por 4, né? E por aí vai. Vocês veem aí cada um dos critérios, leem com calma, que aí eu vou deixar, só a título de exercício para vocês, algumas letras para vocês treinarem em casa e dizer por que números eles são divisíveis, beleza? Vão ser só alguns exemplos para vocês ficarem treinando em casa, né? Sem nenhum compromisso, mas para vocês exercitarem, né? Para depois vocês descobrir se aqueles exemplos são divisíveis por 2, por 3, por 4, por 5, né? Até 9, beleza? Aí fica por conta de vocês em casa. Então, galera, é isso, né? Treinem em casa, né? Próxima aula eu posso, né, mostrar rapidamente a resolução desses exemplos, caso vocês tenham ficado com dúvida em algum. Não deixem de ficar estudando, né, para não enferrujar, né, porque matemática é treino, é prática. E espero vocês até a próxima, semana que vem, beleza? Um abraço para todo mundo. Na banca de estudo, aprovação.